Então, vamos lá. Pessoal, olha só esse exercício aqui. Ele é interessante porque ele mistura aqui dentro dois tipos de variável, né? O U é uma função e o X é a variável dessa função aqui, que consequentemente fica sendo também a variável do Y. Aqui, há pelo menos duas maneiras de você lidar com esse problema. A primeira maneira seria você pegar esse U aqui e substituir por isso aqui. Então ficaria 1 sobre x² menos 2x². E aí você pega isso aqui tudo, chama de, sei lá, W. E vai ter que calcular aí a derivada desse W em relação a x no meio da regra, no meio da cadeia aqui. A outra maneira é você lembrar, você fazer o seguinte: você poderia pegar aqui como W esse 1 sobre U mais x, e aí você teria que o Y seria W ao quadrado, né? Y seria W ao quadrado. E aí você iria reparar o seguinte, que esse Y depende do W e esse W, na verdade o W depende do U e do X. Mas aí eu vou colocar aqui que o W depende do X inicialmente. Aí vocês verão que na derivada do W aparecerá o U. Então nesse caso aqui, se você vai encontrar dy dx, você precisa encontrar primeiro quem que é o dy dw e depois multiplicar pelo dw dx. Nesse dw dx vai aparecer o u. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer, ó. Dy dw. Isso é muito fácil, né? Isso é muito fácil, tá bem aqui, ó. Aí você vai descer aqui e vai ficar assim, 2 vezes w. Agora, dw dx, eu vou escrever, não vou derivar ainda, hein? Eu vou escrever aqui a derivada de w, que é esse 1 sobre u aqui, mais x, em relação a x. Ó, escrevi derivada em relação a x disso aqui. Agora, a derivada do quociente, a derivada da soma é a soma das derivadas. Aí você vai poder escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que 2w vezes, vou colocar duas derivadas aqui, derivada em relação a x de 1 sobre u, e depois mais derivada em relação a x de x. Separei, porque agora aqui, ó, eu já posso olhar aqui o que o u depende do x, né? Isso aqui derivada de x em relação a x, isso aqui dá 1. Então subindo aqui. Então eu vou ficar com o seguinte, por enquanto eu vou continuar aqui com o 2w, só 2w. E agora eu vou lembrar aqui, agora que esse u é uma função do x. Então eu estou derivando aqui, aqui você poderia fazer de novo, ó. Esse y igual a 1 sobre u, onde esse u, ele vale isso que está aqui, ó. U vale x² menos 2x². E u igual a x² menos 2x². Então veja, aqui você vai derivar y em relação a u, depois derivar u em relação a x. Isso aqui já é 1, não precisa nem se preocupar com ele não. Então aqui, pessoal, aqui é nesse lugar aqui que você vai derivar y em relação a u e que não tem nada misturado aqui, só tem o u, é que você vai poder escrever assim, ó, isso aqui é derivada de... Ó, eu quero derivar em relação a x, mas como é que eu derivo em relação a x? Eu derivo em relação a u... Opa, peraí. Eu vou colocar só isso aqui, né? Derivada em relação a x. Eu derivo em relação a u, depois eu derivo u em relação a x. Eu derivo em relação a u isso aqui, 1 sobre u, e depois eu multiplico pela derivada em relação a x de u.
Veja, derivada em relação a u, du dx. Tá vendo? Se eu cancelar esse du com esse du aqui, volta a ser d dx como estava aqui. Eu transformei derivada em relação a x de uma coisa que dependia de u, onde u era uma função de x, em um produto. Transformei derivada em relação a u desse aqui, tá vendo? Só tem u aqui. Agora sim, eu vou derivar em relação a u algo que tem u. E depois vou derivar u em relação a x. Mas olha só, o u tá bem aqui, ó. A derivada de u em relação a x é trivial, não é? Posso escrever assim, ó, que a derivada de u em relação a x, aqui você vai descer o 4, aqui vai ficar 4 vezes x ao cubo. Aqui esse 2 desce, aqui multiplicado pelo 2 vira 4 também, 4x. Esse é o du dx, tá vendo aqui, ó, du dx? É isso que está aqui. Agora a derivada disso aqui em relação a u. Opa, eu esqueci de colocar a outra parte aqui. Esse aqui, ó, derivada de x em relação a x. Isso é 1. Agora a derivada de u em relação a x já está pronta. Está faltando derivar isso aqui. Só que ao invés de usar a regra do quociente, eu vou inverter isso aqui e vou usar a regra da potência. Então vou ficar assim, ó, com 2w. E aqui eu vou colocar a derivada em relação a u, aviso de quem? Que é de u elevado a menos 1. E vezes du dx. Ó, du dx já calculei, tá bem em cima lá. Vezes 4x ao cubo menos 4x. E agora aqui mais 1. Agora derivar isso aqui em relação a u. Então esse menos 1 desce e eu tiro 1 lá em cima. Vai ficar menos u elevado a menos 2. Então aqui fica 2w. Agora vai desaparecer esse d e esse du, vai desaparecer para dar lugar a isso aqui, ó. Que é o resultado dessa operação. Derivada em relação a u de u elevado a menos 1. Dá menos u elevado a menos 2. Isso multiplicado por 4x ao cubo, menos 4x, aqui mais 1. Bom, mas agora você tem tudo, não é? Você tem o que equivale o w e você tem o que equivale o u. É só trocar. Não tem mais derivada para ser feita aqui. É só você trocar o que era antes aqui. Ó, no lugar de w eu vou colocar 1 sobre u mais x. Mas o mais x é à direita, é assim, ó. 1 sobre u mais x. Sim. Esse é o w. Olha aqui. Isso que você está vendo aqui, 1 sobre u mais x é o w, tá bem aqui. Não w ao quadrado. W ao quadrado foi só no começo aqui, y igual a w ao quadrado. Aí quando você encontrou dy dw, virou só 2 vezes o w. E o w está aqui, 1 sobre u mais x. Então pronto. Agora isso aqui, eu vou inverter isso aqui, vai ficar assim, menos 1 sobre u ao quadrado. E aqui continua multiplicando, ó. 4x ao cubo menos 4x, depois mais 1. Aí você pode fazer assim, oi. Aqui, ó, derivada de x em relação a x. Lembra que eu estava derivando tudo isso aqui em relação a x? Então eu tenho que derivar a primeira parcela em relação a x e derivar a segunda parcela em relação a x. Quando eu derivo x em relação a x, dá 1. Tá bom? Você pode fazer assim, ó. Isso aqui é onde esse u que aparece, ele vale x à quarta menos 2x ao quadrado, dando a entender para quem está lendo que onde tem esse u aqui, é para você pensar que no lugar tem isso que está colocado aqui. Ou então você faz a troca. Aí você vai escrever assim, ó. Você mesmo faz a troca. E vai ficar assim, ó. Portanto, dy dx será igual a 2 vezes 1 sobre u. Ora, mas o u vale aquilo lá. X à quarta menos 2x quadrado. X à quarta menos 2x ao quadrado. Aqui é 1 sobre u, tá vendo? Aqui é 1 sobre u e o u vale isso aqui. Depois mais x, aqui ó, mais x multiplicado por, olha aqui ó, menos 1 sobre u quadrado. Aqui nós podemos multiplicar esse com esse e esse com esse. Então lá em cima vai ficar assim, ó, multiplicado por menos 4x ao cubo mais 4x dividido, olha, eu fiz a multiplicação desse menos 1 com esse, menos 1 com esse. Então aqui ficou menos 4x ao cubo mais 4x, tá lá.
E aqui agora esse u quadrado vezes 1 dá u quadrado. Então, no lugar desse u quadrado aqui, eu vou colocar o valor do u, que está ali, ó. X elevado à quarta menos 2x quadrado ao quadrado. Isso aqui é o u quadrado que está aqui. E depois mais 1. Então, a outra maneira de você escrever é assim. Você pode escrever assim, aí você deixa indicado que onde aparece esse u aqui, esse u vale isso. Ou então você vai substituir. Você mesmo substitui e você diz a resposta toda em função do x, que foi o que ele perguntou. A pergunta dele foi: quem é dy dx? Dy dx é aquela expressão que está colocada lá. Eu acho que parecida com essa aqui tem outras também aí.